Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Wanderson Rentes, aprovado no concurso da Procuradoria-Geral do município de Nova Iguaçu para o cargo de analista de procuradoria em 7º lugar. Oi, Wanderson, parabéns aí por essa aprovação e obrigada por ter vindo aqui ao Estratégia. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui sendo recebido pelo Estratégia e espero poder contribuir com os concurseiros aí de plantão. Vai contribuir bastante, sim, com sua experiência. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, sua formação. Então, eu tenho 29 anos, nasci em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Me formei em Direito em julho de 2019 e estou bastante feliz por já ter passado num concurso de carreira jurídica, né? Que bacana. Agora, o concurso público entrou na sua vida de que forma e quando foi e por que essa decisão? Então, eu trabalhava na iniciativa privada. E na nossa região, lá próximo de Macaé, Rio das Ostras, a economia é muito voltada para o petróleo. E a empresa que eu trabalhava prestava serviços de qualificação de mão de obra para a indústria petrolífera. No início da Lava Jato, eu vi aquele mercado despencar. E, ao mesmo tempo, eu olhei para o lado e vi que meu irmão era concursado, estável, e isso me chamou a atenção, porque eu vi as empresas mandando 1.000 funcionários embora, assim, uma semana, nossos alunos desesperados, e aí eu decidi estudar para concurso no final de 2015, quando saiu então o concurso do INSS, foi o primeiro concurso que eu decidi me preparar. E aí logo em seguida, entre os primeiros concursos, eu fui aprovado no concurso para a Guarda Municipal, que me proporcionou uma escala muito boa, de 24 horas por 72 horas de descanso, e aí que eu pude investir mais tempo em estudo para concurso público. E foi então mais ou menos nesse período que você foi fazer a graduação, até então você não pensava em direito? Não, eu comecei a graduação em Direito em 2014, em agosto de 2014, mas ainda não tinha muito interesse por concurso público. O que me chamou a atenção no concurso público foi a estabilidade. Assim que eu iniciei a graduação, eu tive contato com professores concursados e eles me passaram, né, os benefícios, né, me explicaram como funcionava a rotina e isso me chamou bastante atenção. E quando você conheceu a Estratégia, como que foi? Eu conheci a Estratégia, né, nas aulas gratuitas para o INSS. E depois fiquei fã, né, do Estratégia, passei a assistir muitas aulas de técnica de estudos. Teve uma época até que eu tive que me policiar, porque eu estava mais assistindo a aula de técnicas de estudo do que o estudo em si, né? Então eu já estava quase especialista em técnica de estudo, mas não estava estudando. Aí foi assim que a Estratégia entrou na minha vida e logo em seguida eu comprei o curso para técnico judiciário do TJ, foi o primeiro curso. Certo, você também estudou com algumas aulas dos professores da OAB, né? Bastante, eu fiz a OAB, o 28º exame, foi no início do ano passado, assisti bastante às aulas gratuitas, né, as aulas de revisão principalmente, para a segunda fase também com o professor Cristiano e com o professor Ivan Marques, e me ajudaram bastante. Teve até a oportunidade de conhecê-los aqui em São Paulo, né? Foi um prazer enorme, infelizmente eu não consegui tirar foto com o professor Ivan Marques, eu usei inclusive o livro dele, né, de prática jurídica, que me ajudou bastante para a segunda fase, mas espero ainda ter a oportunidade de conhecê-lo. Certo, então vamos voltar para o concurso da PGM Nova Iguaçu. Você estudou para esse concurso por quanto tempo? Como é que foi aí esse processo para conseguir essa aprovação? Então, para o concurso da PGM Nova Iguaçu, eu estudei 2 meses, desde a abertura do edital. Mas um pouco antes eu já havia estudado para a residência jurídica da PGE do Estado, né, do Rio de Janeiro. E então eu já estava com as matérias de direito público, que cai mais fortemente nesses concursos, eu estava com uma base boa. E também, como eu havia terminado a graduação em julho de 2019, eu estava com uma carga horária bem livre, né, para estudar. E algumas matérias, as matérias principais, eu já havia concluído, né, o estudo e estava só em modo revisão. Inclusive pela revisão dos materiais, né, o Estratégia proporciona para a gente a revisão a cada aula. Então eu juntava essas revisões com as minhas anotações e questões comentadas, era meu método de revisão. E foi essa a base de estudo para a PGM Nova Iguaçu. Eu só precisei estudar mesmo conteúdo de legislação municipal, específica do município, mas as matérias básicas já estavam em ciclo de revisão. Então, em 2015, você iniciou aí seu processo no mundo dos concursos, aí teve aprovação na Guarda Municipal, trabalhava e fazia a graduação, e aí retomou aos estudos de uma forma mais efetiva para buscar algum outro cargo, foi em 2017? Isso, quando eu passei para a Guarda Municipal e fui convocado no dezembro de 2016, eu percebi, aí já estava um pouco mais maduro, né, com relação ao direito, já conhecia mais possibilidades de carreira jurídica,
e percebi que aquela escala de serviço me proporcionaria a possibilidade de estudar e concorrer com pessoas que não precisam trabalhar, com pessoas que apenas estudam, né? E isso me motivou bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer professores que são procuradores, professores que são promotores de justiça, delegados. Então, isso me motivou bastante e vi que seria possível para mim também, né? Então, você pensou em fazer uma carreira jurídica e esse da PGM Nova Iguaçu seria tipo um concurso escada? Com certeza. A minha maior preocupação, Renata, é porque eu terminei a faculdade no meio do ano, de 2019, e eu precisava de prática jurídica. Então, o meu maior medo era não passar em um concurso de carreira jurídica e ter que advogar para adquirir a prática jurídica para aí realmente eu concorrer nos concursos maiores da carreira jurídica. Então, isso me deixou bastante feliz, porque agora eu vou ter uma tranquilidade para estudar para os concursos de um nível mais elevado e tenho uma tranquilidade financeira para poder fazer uma preparação de longo prazo. Nesse seu retorno de estudos, inicialmente você ainda fazia graduação, trabalhava na Guarda Municipal. Quanto tempo você tinha disponível para estudar? Bom, para o meu concurso primeiro, né, que foi para a Guarda Municipal, eu estudava 30 minutos na hora do meu almoço. Nessa época, eu fazia 2 graduações, que eu fazia gestão empresarial, que é um tecnólogo, né, fazia EAD, já fazia o curso de Direito, trabalhava de segunda a sábado e o meu horário de estudo era 30 minutos na hora do meu almoço. Foi assim que eu estudei para o primeiro concurso aprovado, né, para a Guarda Municipal. Eu comprei uma apostila, dividi aquela apostila dentro do prazo entre o edital e a prova. Eu tinha que ler 6 páginas a cada 30 minutos desses de intervalo e foi assim que eu consegui minha primeira aprovação. Não, mas e para a Procuradoria de Nova Iguaçu, você começou a estudar antes do edital ou foi logo que saiu o edital? Você falou que foram 2 meses, né? Sim. E aí, como é que foi então esse seu processo de evolução nos estudos? Porque a gente tem aquele início de construção de base, né? Aí você faz um ciclo de determinada forma, combinando umas matérias, e no pós-edital você modifica um pouco. Você vai naquele sprint, né? Vai revisando muitas questões e tal. Para você, como é que foi? Então, assim que eu terminei a graduação, veio o concurso da residência jurídica da PGE, do Rio de Janeiro. Então, ali eu formei a base, né, de direito público, principalmente, e logo em seguida veio o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu prestei para analista, mas não fui muito bem, porque não soube controlar o tempo de prova, né? E aí, logo em seguida, eu foquei somente na PGM Nova Iguaçu, estudei mais ou menos 2 meses e tentei corrigir essa falha de tempo de prova. Assim, a título de exemplo, no concurso de analista do MP, eu tive que chutar 21 questões de 100 porque eu não consegui concluir dentro do tempo, né? E esse, acredito, foi o meu diferencial na PGM de Nova Iguaçu, porque, ao contrário do que os candidatos estavam imaginando, a prova veio bastante extensa, né? Foram 80 questões, mas bastante extensa e um nível de complexidade elevado, e eu consegui fazer todas as questões, né? Consegui concluir dentro do tempo estimado para a prova. Essa sua construção de base de conhecimentos foi juntamente com a graduação também em Direito, sim, né? Sim, sim. Você costumava grifar os PDFs, gostava de ver videoaulas, o que funcionava melhor para você? No início eu fiquei perdido com as videoaulas, né? E depois, com as técnicas de estudos que eu fui pegando, principalmente com o coach Dudu, né? Eu percebi que realmente você estuda quando você lê. E a melhor forma de revisão é você revisar os grifos, né? Juntamente com os resumos que os professores disponibilizam no final de cada aula, e os grifos também são bem importantes. E aí essa era a técnica, eu terminava o material e depois vinha relendo os grifos, e se eu sentisse que eu tinha dificuldade em determinado ponto, eu fazia algumas questões comentadas, e assim a gente ia percebendo, né, identificando onde estava o erro, para eu saber onde eu tinha que revisar com mais frequência. E as revisões você encaixava de que forma no seu ciclo? Inicialmente, eu tentei fazer a revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias, mas percebi que isso estava me tomando muito tempo e eu senti uma progressão muito lenta no estudo, então isso me desanimava. Então eu fiz uma adaptação, eu mantive a revisão de 24 horas, mas deixei de fazer a de 7 e 30 dias e passei a fazer uma de 15 dias, para ficar intermediário. Então, para mim, isso foi o suficiente para poder memorizar e ter uma base sólida aí das principais matérias, né? Certo. E com relação às questões, você resolvia desde o início do seu estudo ou esperou ter um pouquinho mais de aprofundamento na teoria para ir inserindo? Inicialmente, eu fazia as questões do material, mas ainda um pouco perdido, né?
E depois, nas matérias que eu entrei em modo revisão, eu passei a fazer, na reta final, eu fiz para o PGM de Nova Iguaçu, na última semana eu fiz cerca de 800 questões, porque aí eu entrei no modo só de fazer questões. Eu não deixei de revisar o material escrito, os grifos, e deixei para fazer só a revisão. Quando chegou na véspera, eu levantei, né, fiz um raio-x daquilo que eu estava errando mais, né, e para o último dia, né, no sábado e domingo antes da prova, eu fiz a revisão daqueles pontos específicos que estavam sendo meu calo, né. E caíram realmente? Caíram bastante, principalmente a execução fiscal. O professor, inclusive, aproveito para agradecer o professor Torques, que foi bastante assertivo. Dentro da matéria de processo civil, ele arriscou em passar naquela revisão apenas execução fiscal. E de 20 questões, se eu não me engano, caíram mais ou menos 7 questões de execução fiscal. E você acertou tudo? Consegui acertar todas, graças a Deus. Tá, e aí, quando você foi chegando perto da prova, você falou que fazia muitas questões. E com relação ao tempo de estudos, porque você já tinha finalizado a graduação, aí você trabalhava na Guarda Municipal. Isso. E tinha quanto tempo para estudar? Conseguiu férias para se dedicar mais? Não, infelizmente eu não consegui férias, mas eu deixei de descansar um pouco, né? Porque a minha rotina é diferente de uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, tem aquela rotina normal. Então, todo o meu cronograma de estudo é dividido em primeira folga, segunda folga e terceira folga. A minha primeira folga, normalmente, eu preciso descansar um pouco mais, porque eu chego do plantão de 24 horas, então, normalmente, eu passo a estudar a partir de 1 hora da tarde. Mas na reta final, eu não estava dormindo, né? Eu chegava em casa, tomava um banho, um café forte e começava a estudar. E assim eu fui me mantendo. Tive a sorte também de, às vezes, cair em algum posto de trabalho que me permitia estudar um pouco durante o plantão, dar uma olhada, uma revisão, e isso também contribuiu bastante para o meu estudo. Certo. Nossa, você conseguiu ficar sem dormir, então? Consegui. Inclusive ontem para vir para cá. Já virou uma prática aí, hein? Mas o sono é importante para fixar o conteúdo, né? Muito importante. Agora, é isso que me deixa mais feliz, né? Porque eu precisava adquirir a prática jurídica. Então, essa coisa de virar a noite estudando, de acordar bem cedo, de abrir mão de descanso, agora eu posso ter um pouco mais de tranquilidade para poder fazer um estudo mais regular e de médio e longo prazo. E você falou aí de abrir mão de tempo, até de sono, e vida social. Como foi para você nesse período de estudos? É bem radical. Quando eu comecei a estudar, eu gostava bastante de jogar bola, né? Jogava sábado e domingo, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. E depois eu tive que ir reduzindo isso, né? Tive que ir abrir mão do lazer. Recentemente eu morava a 400 metros da praia, eu via a praia do meu portão e eu só ia lá para correr. Eu fiquei, inclusive, 3 anos sem tomar banho na praia e eu vi o mar do meu portão. Mas valeu a pena, né? Sou bem grato aos meus amigos, à minha esposa, minha família, sempre me apoiaram, né? E os verdadeiros amigos, eles sempre entendem quando você deixa de ter um maior convívio social em busca de um futuro melhor, eles te apoiam. E seus verdadeiros amigos te apoiam. Para você, o que foi mais difícil aí nesse momento de estudos? A maior dificuldade de todo concurseiro é saber lidar com você mesmo, é sua autodisciplina. A gente hoje em dia é rodeado de tentações, né, de rede social. Então o maior desafio é você mesmo, é seu autocontrole. É sua disciplina de saber que você tem que cumprir sua meta de estudo, que se você estiver cansado, você tem que cumprir sua meta de estudo, se você estiver com sono, você tem que cumprir sua meta de estudo, o mundo está acabando, você tem que cumprir sua meta de estudo. Isso é o mais difícil, é você se manter motivado. Inclusive no concurso da PGE, que é da residência da PGE do Rio de Janeiro, eu fiquei bastante impactado porque eu fiquei reprovado por décimos, né? E era um concurso que eu almejava, embora não seja um cargo efetivo, iria me proporcionar uma pós-graduação e prática jurídica de 1 ano e meio, né? Que era a minha preocupação. Então eu fiquei bastante impactado. Logo depois veio a reprovação do MP, que foi por falta de tempo, né? Falta de estratégia de tempo de prova. E isso me deixou um pouco triste, porque eu já vinha, né, em um ritmo desde dezembro de 2015 estudando para concurso, já estava cansado, já com dores na coluna, no ombro, cervical. Por um instante pensei, né, em desistir e ir para a advocacia, mas graças a Deus eu retomei o caminho do estudo e consegui a aprovação. Todo concurseiro passa por esses questionamentos, uma pressão interna forte para
conseguir aprovação, as dúvidas, né? Não há garantia de que vá conseguir, mas a gente sabe que tem aquele caminho, se persistir, chega lá. Só que quando a gente está passando pelo processo, você tem um pouquinho de dúvida, né? E você conseguiu, com as reprovações, ir ajustando o seu estudo, o seu desempenho nas questões, até chegar à aprovação. E agora, como você se sente depois de passar por todo esse processo, esses aprendizados, e vendo que é possível? Então, eu fico até aliviado, né? Eu tinha uma grande preocupação de ter que começar a advocacia e não ter muito tempo para estudar para o concurso, e isso me desanimar mais. Então, agora eu fico bastante feliz, né, e tranquilo para seguir nessa jornada de concurseiro, que não terminou, né? É um concurso escada, e agora eu tenho mais tranquilidade para seguir o caminho. Então, ver seu nome na lista de aprovados significou o quê? Alívio. Primeira sensação foi de alívio, de dever cumprido, de que valeu a pena, né, todo o sacrifício. E de ver que está no caminho certo. Que estou no caminho certo, que estou... Minha maior felicidade foi corrigir o meu erro no Ministério Público, foi tempo de prova. Então, concluir a prova dentro do tempo, né, conseguindo marcar todas as questões de forma lúcida, né, lendo os enunciados com mais expertise, isso me deixou feliz, porque eu consegui corrigir um erro e, com isso, eu consegui a aprovação. Então, você já mencionou aí um erro, que foi a questão do tempo de prova. Isso. Quando você analisa seu estudo, assim, o que você tira de erros e acertos? Você mencionou esse, tem mais algum que você melhoraria para continuar o seu estudo? E de acertos, assim, o que foram os diferenciais para você ser aprovado? O primeiro erro foi, inicialmente, não definir uma área de estudo, né? Ficava naquele ping-pong, tudo que abria eu queria fazer, e aí você acaba perdendo muito tempo porque você não consegue criar uma base de estudo daquela área. Então isso atrapalha, atrasa um pouco o seu período, seu tempo para aprovação. E o meu, fora o tempo de prova, né, que era o outro erro que eu tive que praticar, o maior acerto acredito que foi a disciplina. A disciplina acredito que foi assim fundamental para a minha aprovação, porque eu não tenho uma memória muito boa. Então, a minha organização de estudo e revisão me proporcionou a possibilidade de eu memorizar aquelas matérias, né, aqueles tópicos principais. Então, acredito que o meu maior acerto foi a disciplina de seguir aquele cronograma traçado. E a sua principal motivação para fazer tudo isso que você já mencionou aí, né? Afastar um pouquinho dos amigos, até se privar do sono. O que te fazia ser forte para enfrentar tudo isso? A força vem de saber que você tem a possibilidade de ser algo melhor que você é hoje. Tudo que eu consegui na minha vida foi por meio do estudo, e toda vez que eu pensava em desistir, eu me recordava de conselhos de professores, né, que passaram por uma trajetória difícil e que conseguiram chegar lá. Que basta a sua dedicação, basta a sua força de vontade. Então, toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava em dar uma vida melhor para os meus pais, para minha família, para o meu futuro filho, né? E isso me motivava bastante. Certo, você me contou anteriormente aí que teve uma infância difícil, né? E criou essa força para mudar de vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, como que é para você ver que você é capaz, né? Que você está conseguindo mudar o seu destino e da sua família por meio dos estudos. Então, isso é um ponto bastante interessante, né? Onde eu fui criado, né, as pessoas não tinham a menor perspectiva de crescimento, não valorizavam o estudo, né? Talvez por não ter essa orientação. E eu tive sorte na vida de conhecer pessoas que me orientaram, talvez um pouco já tardio, mas que deu tempo de corrigir e de perceber que todo mundo pode. Todo mundo tem a chance de mudar de vida. Eu acredito que o concurso público é como se fosse uma maratona, mas essa maratona ela não importa quem chega primeiro. Se você tem uma base de estudo fraca, como foi o meu caso, estudei em colégio público a vida toda, tive muito déficit, né, nas matérias principais como português, matemática, talvez você vai precisar correr um pouco mais, sua maratona vai ser mais longa, mas isso não significa que você não pode concluir a maratona. Você pode. Isso talvez vai levar mais tempo que uma pessoa que teve uma boa base, estudou em bons colégios. Mas todo mundo pode. Isso é bacana. Essa mensagem eu acho que é bem forte e ajuda todo mundo que está ali estudando. Mas tem algum outro
aspecto que você gostaria de ressaltar para quem está nos acompanhando aqui nessa entrevista, para quem está buscando uma inspiração, motivação para seguir ali naquela rotina de estudos? Então, se você está estudando para concurso público, se mantenha forte, aprenda a dizer não. O poder de dizer não ele é muito forte, principalmente para você mesmo. Quando você estiver tentado a sair, a deixar o seu estudo de lado, você olhe para você mesmo, vê se esse é o melhor caminho. Provavelmente não. Então aprenda a dizer não para você, tenha persistência, tenha disciplina que tudo vai dar certo. Muito obrigada, Wanderson, por vir aqui Obrigado, a São Paulo para contar um pouquinho aí da sua experiência, do seu processo de estudos. A gente agradece muito sua participação. Obrigado, Renata. Eu que agradeço, a recepção foi ótima, estou muito feliz. Sucesso para você, que venham outras aprovações. Com certeza, aí. Eu espero retornar aqui futuramente. Exato, assim que passar no próximo concurso, volte aqui a Com São Paulo para certeza. contar como é que foi. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Eu te lembro que tem a entrevista por escrito com o Wanderson, postada já no nosso site. Acompanhe também todas as notícias de concurso no site do Estratégia Concursos. Até a próxima. Tchau.